Boa noite, tudo bom? Como é que estamos, gurias? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Cá? Tudo ótimo. Agora, melhor ainda que eu estou conhecendo vocês, assim, mais, eu falo mais com o doutor Geraldo. Que bom conhecer vocês, que bom que vocês aceitaram aí para a gente gerar muito amor hoje à noite. Obrigada. Prazer é o Tudo nosso. jóia? Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço, gurias, eu que agradeço. Deixa eu dar um ok aqui, ó. Só um minutinho. Pronto. Então, vamos começar o nosso webinar. Eu estou muito feliz que a gente está aí, chegando no 4º webinar do Gerando Amor, na segunda semana, né? Começamos dia 10, então é a segunda semana que nós estamos aí reunidos com famílias tentantes do Brasil todo, que precisam, né, de informações sobre doação de gametas, embriões e genética. O nosso programa é de 22 webinários, e como eu falei agora, estamos no 4º, temos aí 3 meses de programa juntos, começamos 2023, né? Dessa maneira, renovando as esperanças, né? Já logo no comecinho aí em janeiro, e eu estou muito feliz que vocês estão comigo hoje, da Clínica IPRH de São Paulo. Eu vou apresentar vocês para o pessoal, para quem não conhece ainda, claro. Nós estamos aqui com o doutor Geraldo Caldeira, que tem aí mais de 30 anos de experiência dentro da reprodução assistida, né? Tem muitos bebês aí que você colocou no mundo, né, doutor? Graças a Deus. Especialista em reprodução assistida, ginecologista. Nós estamos também com a doutora Sibeli Lascala, ginecologista e obstetra, também especialista em reprodução assistida. E a doutora Priscila Caldeira, ginecologista e obstetra também, especialista em reprodução humana. Os três, né, fazem parte do corpo médico da Clínica IPRH de São Paulo, e estamos aqui para falar assim, um pouco mais, de forma mais detalhada, sobre essa nossa temática, né? Que nós estamos nos propondo a entregar algo grande para vocês. Eu combinei aqui com o doutor Geraldo, com as meninas, famílias, de a gente começar um pouco falando rapidamente, brevemente, sobre a nova resolução, tá? Por quê? Porque muita gente me pergunta, tem dúvidas, então a gente vai falar de um modo geral, e depois a gente entra nos nossos temas pré-selecionados para hoje. Tá? Não sei se vocês lembram aqui, famílias, que no ano de 2021 nós tivemos uma polêmica. Um deputado aí, que não vale nem a pena falar o nome dele, lá do Paraná, tentou acabar aí com a reprodução assistida, né? Só que graças às redes sociais, a muitos votos no abaixo-assinado, a gente conseguiu dar voz e dissemos discordo totalmente, né? Essa foi uma semana muito tensa, eu me lembro direitinho, assim, que tentantes e todo o corpo, os médicos, especialistas, todo mundo fez esse movimento do abaixo-assinado para impedir que aquele deputado lá conseguisse, né, dificultar mais ainda o nosso caminho, que já não é fácil, né, pessoal? O caminho já não é fácil e ainda tem gente querendo nos atrapalhar. Então, assim, tiveram muitas polêmicas, porque muitas vezes foi muito mal interpretado algumas partes dessa nova resolução. Quando que isso acontece? Essas mudanças, essas atualizações periódicas? Acontecem de tempos em tempos, né? Inclusive, exatamente por ser um reflexo de muitos avanços dentro da reprodução humana. Então, assim, depois dessa, veio outra que nos deu um certo alívio, e é essa que eu quero comentar com vocês, que, graças a Deus, caiu por terra algumas coisas que, para nós, não eram interessantes, principalmente para a mulher que tem idade avançada, né? Porque o ponto mais emblemático era a quantidade de embriões gerados em laboratório. Então, eu vou dar a palavra para os nossos especialistas para dar uma pincelada de como é que está a resolução atual, principalmente quando a gente fala de gametas e embriões, tá bom? Bom, essa última agora ainda nós estamos estudando. Tem algumas coisas que nós consultamos advogado,
fizemos até uma consulta para a Anvisa, para óvulos congelados, se a gente vai ter que, a partir de fevereiro, já teve uma mudança agora, a partir de 1º de fevereiro, as sorologias vão valer só 3 meses. Então, com essas mudanças que nós tivemos, nós fizemos até questionamento para a Anvisa, para saber o posicionamento da Anvisa sobre os óvulos que já estavam congelados no passado, se a gente vai precisar fazer PCR para hepatite B, C e HIV, ou se a gente vai poder usar esses óvulos com a nova resolução, sem o PCR. Porque a gente tinha que esperar 6 meses os óvulos congelados. Começou a dar um problema muito grande para a gente que tem, para todo mundo que tem banco de óvulos, porque a gente tinha os óvulos congelados, aparecia o casal que precisava, a gente descongelava, fertilizava, formava embrião e transferia. Depois, com a resolução de ter que fazer a quarentena de 6 meses, complicou bastante. Aí veio a história do PCR, poder fazer com PCR. E agora, a partir de fevereiro, as sorologias vão valer 3 meses só, não vai precisar mais Zika, era obrigatório Zika, IgG e IgM, só para as doadoras, mas nós estamos aguardando a posição da Anvisa para saber os óvulos que a gente já tem congelados. Nós temos mais de 50 óvulos congelados, tendo que aguardar os 6 meses de carência, ou se a gente vai poder utilizar fazendo o PCR, ou se, a partir de fevereiro, vai poder utilizar sem o PCR. Então, essa resposta a gente está aguardando, é isso? Essa semana, acho que até a semana que vem deve sair o parecer final da Anvisa sobre isso. Aí nós vamos saber, podemos comentar depois. Ansiosos aqui, porque é uma função, né? Tem que estar tudo muito dentro da lei, mas nós tentantes, a gente tem uma ansiedade em grau máximo, né? Então, às vezes, eu sou muito abordada, né? Mas, Karina, isso, aquilo, bom, a gente vai ter que aguardar, né? Porque não adianta, são regras, né? Mas aquilo que a gente... é uma loucura o que a gente passa na nossa cabeça. Porque vocês podem deixar todos vocês que estão participando, daqui a pouco deve estar chegando mais gente, porque geralmente é às 20, então deve estar gente chegando atrasado aí. Mas a gente tem um problema, né, doutor e doutoras, que a gente quer que todos esses óvulos que a gente, né, tá aí chulhando para que eles existam, sejam fecundados e gerem bons embriões. Nosso maior sonho é que eles virem embriões blastocistos e, se possível, euploides, né? Então, é uma verdadeira funil aí dos óvulos, é uma verdadeira loteria, digamos assim, e é muito punk essa ansiedade, porque, como a gente falou no primeiro Gerando Amor ali, há uma semana atrás, a gente não tem garantia, então a gente tem que segurar a onda, né? Muitas vezes o tratamento complementar com uma psicóloga nos ajuda a manter esse equilíbrio, que é tão difícil nessa caminhada, né? Então, a gente está falando aí de uma mulher, por exemplo, com uma idade avançada de 40 anos, que a maioria que está aqui conosco tem. Temos menopausa precoce aqui, sim, mas a maioria são mulheres com mais de 40 anos que estão no Gerando Amor, tá? Então, é aquela mulher que tem 10% aí de chance, né? De virar um blastocisto, de adquirir um blastocisto, e 90% de ter, enfim, não sei se blastocisto ou euploide, depois eu quero que vocês comentem sobre isso, mas 90% de estarem esses óvulos comprometidos, não é mesmo? Karina, uma coisa... Aos 40 anos, é um pouco menos. Eu te diria que mais ou menos 60% vão estar aneuploides e 40% euploides. E isso vai para 75% aos 42, 43 anos de idade. Então, aos 43 anos, a chance de a gente achar embrião euploide é só menos de 25%. A gente tem que falar isso para o paciente, para saber a verdade. Por isso que aumentou muito a doação de óvulos. Não é porque a gente quer, é porque a paciente, às vezes, ou ela entrou na menopausa, ou está numa perimenopausa, ela não tem quantidade suficiente de óvulos, ou pior ainda, não tem a qualidade do óvulo. Para a gente consegue os óvulos, fertiliza, mas você não consegue ter o blastocisto euploide. Então, todo o tratamento que a paciente fez foi perdido. Karina, e uma coisa muito importante que você falou são essas mutações da resolução, né? Eu acho que, como tudo que acompanha política, economia, a ciência também não está de fora. Então, a gente tem que estar sempre vigilante com essas questões da resolução, porque vai ser muito comum alterações.
sociedade muda, a configuração familiar muda, a necessidade da paciente muda. Então, eu acho que não foi o primeiro susto que a gente teve ano passado. Virão muito mais sustos por aí e cabe a gente, né, formar essa onda, essa avalanche de vigilância para com tudo que pode prejudicar e dificultar a reprodução assistida para todo mundo que precisa dela. Verdade. A gente tem que dar voz, né? Porque é por isso que a gente conseguiu, né? Que a gente foi lá e disse, não, eu discordo, e foi indo, foi uma, que nem você falou, é uma avalanche. Eu me lembro que eu parei toda a minha vida naquela semana, literalmente, não trabalhei, não fiz nada, só aqui publicando e mandando no WhatsApp para todo mundo que eu conhecia para discordar totalmente também. Até para minha família, assim, para todo mundo, para as minhas vizinhas eu mandava. Diz, por favor, nos ajuda. Sim, eu lembro que chegava paciente no consultório e a gente falava mal do senhor, a gente falava, ó, isso é um absurdo, ele vai dificultar isso aqui no seu tratamento. Blá, blá. Foi trabalho de formiguinha, né? E assim é a reprodução, porque, querendo ou não, apesar de ser uma incidência relativamente alta, porque não deixa de ser uma patologia, né? É trabalho de formiguinha, da gente sempre estar vigilante com as mudanças e possibilidade de dificuldade no nosso trabalho e de acesso também da paciente. Teve essa revisão, então, no número de embriões, né, pessoal? Que não precisava mais ser 8, porque a gente nunca entendeu aquele 8, né? Aquele número 8 do infinito. Agora ficou melhor aqui. O Diego está destacando a gente aqui. E depois teve também algumas outras mudanças que eu queria que vocês comentassem. Por exemplo, teve ali... deixa eu ver aqui. A maioridade para doação de gametas também mudou, né? A idade. Isso é uma coisa que mudou de uma para outra. E também eu queria que vocês comentassem... Depois a gente pode entrar um pouquinho sobre a ovodoação parental, que eu acho importante a gente também conversar. E a ovodoação, para quem não sabe, pessoal, a clínica IPRH, se ela não é a que mais faz casos homoafetivos masculinos, ela é uma das, mas eu ainda acho que é a que mais faz no Brasil. Temos 90 casos de homoafetividade masculina só na clínica IPRH, tá? Então, eu quero falar sobre esse perfil de paciente. Nós temos um caso real aqui, que é os meninos que ganharam o Ninho Solidário 2022, um dos casais, porque tiveram 2 casais que ganharam, e eu vou trazer eles para contar um pouquinho a história, tá? O Wallace e o Renato estão aqui conosco. Mas antes eu queria falar um pouquinho dessa parentalidade da ovodoação, um pouquinho desse perfil de paciente, tá? Que está crescendo muito, né? E que estão aí batalhando, porque eles precisam do útero, eles precisam do óvulo, eles precisam ser muito resilientes. Não é verdade? A doutora Cibele atende muito, né? Sim, eu acho que tudo é um conjunto, sabe? Eu acredito que tanto para casal homoafetivo ou casal heteroafetivo, as informações de reprodução chegaram mais fácil, tem mais meios de informação. Até mesmo a resolução, nessas três últimas resoluções, eles citam o tratamento de casais homoafetivos, não que não fossem feitos anteriormente, mas existe uma citação, existe uma inclusão de nome, sabe? Casal homoafetivo, transgênero, enfim, e essa dissipação de informação. Há muito tempo atrás, achava-se que para um casal homoafetivo trazer essa parentalidade para a vida deles, a adoção seria o único caminho. Agora não, a gente já fala sobre tratamentos de reprodução, já tem também a FIV-roupa, que é quando os casais homoafetivos femininos, elas trocam os gametas, os óvulos entre si, uma gesta o embrião formado com o óvulo da outra, tem a doação de óvulos, que favorece também os meninos, útero cedente, existe das 2 últimas resoluções para cá, a possibilidade de utilização de gametas e útero cedente até 4º grau, então são coisas assim, como eu disse anteriormente, conforme tudo vai se moldando, conforme a sociedade também vai mudando, e a ciência não deixa de ser diferente disso.
Então, eu acho que tudo foi favorecendo, e tem muita coisa ainda para melhorar, né? Mas, enfim, tudo foi favorecendo o acesso e a informação desses casais aos tratamentos de reprodução assistida. Então, inevitavelmente, eu não acredito que seja só no IPRH, eu acredito que seja em todas as clínicas, e ainda bem que o número de atendimento aos casais homoafetivos, seja masculinos ou femininos, tem aumentado. Mas eu acho que na IPRH é o que está mais sendo falado aí nos grupos. Eu não queria puxar só, eu estou querendo ser neutra, né? Não puxar só. Mas eu sou ex-tentante, eu não preciso ser neutra. E é verdade, isso aí eu falo com todo mundo e todo mundo sabe, vocês estão sendo assim citados como referência dentro desse universo LGTB, né? Isso aí é fato. Isso eu te falo porque eu escuto todos os dias. Sim, Karina, nossa clínica, todos são muito bem-vindos. Não importa qual seja a orientação sexual do paciente, qual seja a idade de paciente, qual seja o desejo de paciente, eu acho que nós três prezamos muito por um bom acolhimento. Não importa qual seja o tipo de casal e qual seja o desejo de casal, eu acho que a gente está fazendo esse trabalho muito bem feito. Viva todas as formas de gerar amor, como eu gosto muito de chamar os tratamentos todos, né? Com certeza. Que legal, que legal. Mas é isso aí. Você sabe que começou com um paciente que veio do Sul até, que ele foi fazer uma produção independente, que ele era casado com um outro parceiro masculino, se separou, e aí ele ficou super mal, deprimido, e falou, vou ter um filho. E aí a amiga dele tinha feito tratamento para engravidar comigo, que ela era um afetivo feminino, engravidou, daí veio para cá, ele engravidou, teve gêmeos. Aí depois ele mandou mais outro amigo, a coisa foi indo. E falei assim, o ano passado nós fechamos com 90 casos. É muita. É recorde, é muito bacana. Eu falei assim, o casal homoafetivo feminino, a Cibele que atende mais, ela tem uma ideia melhor do que eu de números, mas aumentou muito, muito. Então, assim, até trans, os casais operados já têm vindo procurar. É uma coisa impressionante como aumentou esse público. É muito legal, assim, a gente tem que formar a família que a gente deseja, né? Eu não sei se eu chamo agora o Wallace e o Renato, vocês estão aí, meninos, eu estou vendo aqui, eles estão juntos aqui, tu pode aceitar eles, que eles vão ficar aqui uns 7 minutinhos conosco, depois a gente... estão aqui, abriram. E daí depois a gente passa para a nossa continuidade, mas é que a gente está falando sobre isso agora, então, bem-vindos, meninos! Tá, tem que abrir o áudio, guris. Olá, gente. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, que coisa mais linda! Vou até tirar uma foto aqui, nós todos juntos. Que coisa boa! Todos sorrindo aqui, legal. Gurias, muito bom ter vocês aqui no Gerando Amor. A gente trouxe vocês aqui para falar, claro que brevemente, né, sobre a caminhada de vocês, né? Depois tem um videozinho da doadora de vocês, fazendo as injeções, as picadinhas de amor. Mas contem para nós um pouquinho sobre as expectativas de vocês, a dificuldade, como é que foi para achar essa doadora, essa útero de substituição, quem é quem, nos situa aqui um pouquinho. E lembrando, tá, pessoal, quem não sabe, os meninos foram o primeiro casal de 2022 a ganharem uma FIV 100% gratuita, em parceria com as clínicas que nós temos, né, de todo o Brasil. E nessa edição foi Evangelista Torquato, lá do Ceará, e os meninos estão aí, né, na reta final aí do tratamento. Só que um detalhe, eles já foram pacientes da doutora Cibele, tu lembra disso, doutora? Não lembro. Eles fizeram conta aí, eles fizeram, mas aí eles estavam sem grana, estavam duros, sem dinheiro, e o Ninho Solidário, ele nasceu, o braço social dos Nós Tentantes, em função da nossa experiência, minha e do Pedro, né? Porque a gente também teve um momento da caminhada que ficou sem grana, e nós temos 200 titios de alma, né? Que nos ajudaram aí para Valência. Então, eu tinha muito desejo de ajudar financeiramente, então, em parceria com todas as nossas clínicas e bancos de óvulos e de sêmen, a gente dá, agora, a partir desse ano, pessoal, 2 FIVs gratuitas através do Nós Tentantes. E eles foram um dos casais contemplados ano passado. Contem aí um pouquinho sobre a trajetória de vocês, brevemente. Bom, começou faz
muito tempo atrás. Faz uns 6, 7 anos, eu acho, que a gente pensa em ter filhos. E realmente sempre foi a questão financeira. A gente sempre teve a barriga, que seria, no caso, primeiramente seria minha mãe. Minha mãe, ela sempre falou que, não, eu vou carregar o bebê de vocês com o maior amor, vai ser o maior prazer carregar meu neto. Só que aí a gente foi, pesquisou, vimos o preço, na época não tinha no Brasil, só tinha fora para comprar óvulo, e era muito caro mesmo. Desistimos. Depois, de novo, a gente tentou, começamos a nossa caminhada, preço de novo. E tem a nossa amiga que vai ser, inclusive, que vai carregar o bebê, que é a nossa útero de substituição, a Fernanda, que ela sempre falou, eu ainda vou carregar o filho de vocês. A gente se conhece há mais de 15 anos. Então, eu e o Renato estamos juntos há 12, vamos fazer 12 anos juntos. Ela sempre falou, eu vou carregar ainda o bebê de vocês. Eu vou carregar, vocês vão ver só. E esse ano a gente acabou conhecendo esse projeto e desde outubro, quando a gente foi sorteado, a gente começou essa caminhada, que está sendo incrível, muito incrível mesmo. Minha prima é a nossa doadora. Ela também sempre falou que o que ela pudesse fazer, ela faria. Ela falou, eu carrego, a gente faz inseminação, eu dou, isso aí nunca foi uma questão. Ela falou, para ajudar vocês, vamos embora, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Um dos critérios, né, dos casais que eu que fiz a seleção, né? Então, um dos critérios que eu usei foi exatamente isso. O casal já tinha que ter a doadora e já tinha que ter útero de substituição, porque a gente não podia ir atrás disso para vocês. Então, um dos motivos que vocês ganharam é porque vocês estavam com tudo em dia, né? Só precisava do dinheiro, né? Do empurrãozinho final, assim. Né? Sim, ainda quando foi o ano passado, em setembro, a gente já estava acompanhando o Nós Tentantes, descobri uma clínica, eu já segui a doutora Cibele, aí fui pesquisar, ela atendeu, eu falei, vou ligar, não custa perguntar, ainda perguntei, atende pelo meu convênio, consegui passar pelo meu convênio da empresa, e assim, foi uma consulta, nossa, sensacional, a doutora Cibele, assim, acolheu a gente super, super bem. Nossa, foi incrível, doutora, brigadão mesmo, você foi incrível. Assim, por um acaso, você foi sem o seu esposo? Não, foi nós dois. Poxa vida, bom, mas que bom que vocês foram bem atendidos, ficou bem. É porque, assim, quando a gente passou com a doutora, a gente falou assim, não, vai bater o martelo, aí vai ser com ela. A gente ia vender o carro, né, ia fazer empréstimo, vamos, né? Até que Deus mexeu os pauzinhos dele lá, não, fomos sorteados, né? Sorteados não, né? Fomos escolhidos, né? Por isso que não foi sorteio. Não foi sorteio, fomos escolhidos e, assim, 90% do nosso problema, que era financeiro, a gente conseguiu resolver. Então eu espero vocês para fazer esse pré-natal, hein? Esses nossos... Eu já pensei nisso, eu queria muito. Eu estou pensando nessa possibilidade. Esses nossos caminhos foram cruzados, não é por acaso, hein? Nada é por um acaso nessa jornada, pessoal. Nada. Famílias, isso vocês podem ter certeza. Tudo tem o tempo certo para acontecer. E a gente não entende esse tempo, às vezes, né, gente? Porque a gente quer tudo para ontem. Mas depois que a gente olha para trás, a gente vê, uau, eu não estava tão preparada assim. Eu pensei isso, né? Nas minhas outras tentativas com óvulos próprios, eu pensei, cara, eu não estava preparada. Era uma outra Karina que estava lá atrás. E hoje eu entendo o meu propósito de ter passado por tudo que eu passei para estar aqui com vocês, entendeu? Porque esse é o meu propósito, é ajudar a encurtar caminhos, é dar voz, dar luz para esse monte de tratamento lindo, todas as possibilidades reais que a gente tem, né? Que na minha época muitas coisas não tinham. E eu falo isso muito. Hoje a gente tem mais informação, mas também a gente precisa continuar tentando, né? A gente precisa não desistir. É difícil? Muito. Só vai dizer que não é difícil quem não é tentante. Vocês tudo aqui vão concordar comigo. Não é tentante, vai achar que, não sei o quê. Quem é tentante sabe o quão árduo e quantos lutos a gente tem que elaborar dentro da gente para chegar a uma ovodoação, para chegar a ter a lucidez de dizer sim a essa linda forma de gerar amor com olhos de gratidão, né? Ou se não, sêmen-doação, né? Quantos homens precisam desse sêmen e também precisam de um tempo para elaborar isso dentro deles. Não é verdade? Eu li uma coisa que eu achei muito legal, ela falou assim,
Qual é a coisa mais difícil que você já fez? Foi ter coragem. Coragem? Coragem para pedir ajuda, para não desistir, para continuar seguindo na minha vontade, no meu desejo. Então, é isso. Tem que ter coragem, tem que pedir ajuda para conseguir chegar no objetivo da gente. E ajuda vem... A gente está falando de vários tipos de ajuda. A gente está falando de rede de apoio. Pode ser a psicóloga, que eu acho de fundamental e importante, pode ser a da família, pode ser dos amigos, financeiramente, pode ser do Nós Tentantes, através de FIV gratuita. E o negócio é ter essa humildade de pedir ajuda, né? De ir atrás, se a gente não está dando conta sozinho, né? Eu não tenho vergonha na minha trajetória. Eu digo, Pedro, a gente foi parar até no Fantástico, né? Pedindo ajuda, assim, no nosso vídeo, parou lá no Fantástico. Eles embarcaram com a gente para Valência, enfim, a gente foi de peito aberto, assim, numa época que ninguém falava de alvo-doação, que todo mundo dizia não à alvo-doação, porque é tudo muito novo, né? São muitos medos. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa, sim, ter coragem, resiliência, resignação e não desistir. Vocês todas que estão aqui, todas essas famílias que estão aqui, pessoal, vão, se Deus quiser, engravidar esse 2023. Se Deus quiser, eu espero que das 60 famílias inscritas, pelo menos, assim, metade saia grávida esse ano. No mínimo. Ai, que bom. Bom, Diego, bota para nós o vídeo da doadora de vocês, a Cristiane, tomando as picadinhas de amor. Que a gente morre de medo, mas que são muito necessárias. Ó, essa aqui é a doadora deles, a Cristiane. Olha que linda. Ai, que amor. Só para a gente ilustrar, depois a gente vai falar. Olha a cara dela. Olhem, pessoal, a cara dela, apavorada. Depois a gente se acostuma, né, gente? Com as picadinhas de amor. Mas no começo é difícil. Olha com a mãozinha na cabeça aqui. Ah, tá sem som, ela estava falando. É isso aí, gente. Ela tem pavor de agulha ainda. Ah, mas eu também tinha, depois a gente se acostuma, né? E depois eu que tive que sair das injeções. Esse foi o maior problema. Eu falei, meu Deus, no finalzinho, faltando 2 dias para a gente escolher, precisava ainda estimular mais, aí eu tive que dar as injeções, eu tremia tanto. Ela, meu, tenho pavor, mas por você, vai. Olha, eu amo muito vocês, porque eu vou te falar, fazer isso aqui não é fácil. É um ato de amor, pessoal. Olha isso, essa mulher maravilhosa, tomando injeção, a outra gerando, tudo para... É uma grande rede de amor que a gente constrói. Não tenha dúvida disso. Sim, ela foi, assim, foi incrível, porque ela ainda estava, na época que a gente estava para ser sorteado, a bebê tinha 1 ano e 2 meses, ela estava amamentando. Tem esse E detalhe aí aí. eu perguntei, você não vai poder fazer se você não estiver amamentando, você pretende tirar a Helena do peito ou você, senão a gente já para por aqui, que ela é a minha única parente que poderia doar. Ela, não, imagina, a gente vai, eu já queria tirar ela do peito mesmo, isso é só um motivo. E em 1 semana ela conseguiu tirar a Helena do peito. Sim, foi incrível, ela me ligava de madrugada, você vai ficar acordado comigo agora também, enquanto não conseguir. E ela conseguiu, aí depois tinha a menstruação, que ela já estava quase 2 anos sem menstruar, por conta da gravidez, tudo. E é o que eu falo, quando chega a hora e quando Deus manda, assim, em 1 semana que ela tirou o bebê do peito, já veio a menstruação dela, a gente já conseguiu fazer todos os exames, e eu ia sair de férias no dia 30 de novembro. Quando foi dia 30, por volta, ela falou, meu, acho que já tá para mim. Dia 1º veio a menstruação dela, ela falou, acabou de descer. Falei, no mesmo dia já comprei a passagem e já fomos para Fortaleza para começar a fazer o tratamento. Então, eu falo que foi... Aqui é a certeza que tudo tem hora certa. Sim, eu falo que foi Deus ali que encaminhou ali tudo certinho no tempo certo. Então, a gente está muito feliz e muito, muito ansioso. Que bom, que dê tudo certo, que o Papai do Céu traga esse bebê saudável para casa. Um beijo especial e, ó, se fosse vocês, fazer o pré-natal com a Sibeli, viu? Também, eu acho que tudo tem seus motivos para acontecer. Um beijo, guris. Beijo. Beijo, meninos. Boa sorte. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Olha só, que bacana. Isso, eu adoro os casos reais, porque a gente
renova as energias e as esperanças, né? Pessoal, deixa eu falar, vamos falar um pouquinho agora, tá? Tem um pessoal que está me perguntando, deixa eu ver se tem perguntas aqui, daqui a pouco eu já pergunto o que tiver de perguntas, mas vamos falar um pouco sobre aquela dupla coleta, o duostin, porque muita gente não entende como é que funciona. Será que a doutora Priscila pode nos explicar um pouquinho sobre isso? Porque existe muita dúvida e pediram para que eu falasse hoje sobre isso. Você me deixou com o tema, você me deixou com o tema mais difícil, né? Ah, sério? Eu tô louca para saber um pouco mais. Tô brincando. Eu não entendo muito. Gente, tem alguns termos que a gente usa aqui para a gente, acaba sendo termos, tipo, técnicos, tudo no dia a dia, então, qualquer coisa que vocês não entendem, por favor, pergunta, que, tipo, a gente vou reformulando tudo para ficar claro. O do STEAM, basicamente, a gente faz 2 estímulos dentro de um mesmo ciclo. Então, a gente vai estimular quando a mulher menstrua, vai fazer a coleta daquela primeira onda de folículos, e aí, depois da primeira coleta, de 3 a 5 dias depois, a gente começa a estimular novamente. Então, a gente fala que a mulher, ao longo do ciclo, ela tem, basicamente, 2 ondas foliculares. A primeira, que é quando a gente menstrua, e é nessa que a gente engravidaria ali de forma natural. E a segunda onda, que é depois que a gente tem a ovulação, que essa, na verdade, o corpo humano da mulher acaba não aproveitando, mas que foram feitos vários estudos em animais, na verdade, o do STEAM, ele surgiu a partir da veterinária, que viram que nos animais tinham várias ondas e que esses óvulos poderiam ser aproveitados e não só aquele óvulo ali que seria o da nossa ovulação, normalmente, né, nas mulheres que têm 20 ciclos de 28 dias, que acontecem 14 dias depois da menstruação. Então, a mulher menstrua, a gente começa a fazer a indução, normalmente 10, 12 dias de estímulo, a gente marca a coleta. Coletou, 3 a 5 dias depois, a gente inicia novamente o ciclo. Então, é como se a gente estivesse coletando os óvulos da ovulação e os óvulos na época que ela iria menstruar. O do STEAM, ele é muito utilizado para pacientes com câncer. Por que acontece? Ele é muito bem estudado para essas pacientes, porque como você tem 2 estímulos dentro do mesmo ciclo, você diminui o tempo para você conseguir o máximo número de óvulos. Então, por exemplo, a paciente, né, descobriu um câncer de mama, a gente não pode postergar aquele tratamento. Então, por exemplo, a gente nem espera ela menstruar para começar o tratamento. Então, por exemplo, descobriu o câncer, o oncologista liberou a gente, por exemplo, no dia seguinte, a gente já começaria esse estímulo, exatamente pensando que a gente tem várias ondas de folicular durante o nosso ciclo, né? E com isso a gente consegue reduzir o time to pregnancy, que a gente fala, né? Então, eu diminuo o tempo que eu conseguiria mais óvulos, consequentemente mais embriões, para que depois aquela mulher conseguisse começar o tratamento mais rápido possível. Então, que, né, o sonho dela de se tornar mãe também não atrapalhe o início do tratamento oncológico, pensando na saúde dela. Deu para entender? Deu. Eu também, cada vez que me perguntam, como eu não sou médica, né? Então, às vezes, eu preciso pedir ajuda para vocês, né? Porque uma coisa é, Karina, o que tu acha da tua opinião? Aí eu venho com a minha experiência, com a minha opinião, enfim. Mas aí isso é muito técnico, eu não saberia explicar. Agora eu vou saber melhor, então. Uma coisa que é importante falar também, assim, as pacientes que fazem uma coleta de óvulos e tem 5 óvulos só, eu vou descansar 1 mês, 2 meses daqui, vou fazer outra coleta daqui 2, 3 meses. E para fertilizar, o resultado não é tão bom quanto o do STEAM. Então, o do STEAM veio e está sendo utilizado em larga escala, veio para ficar, porque hoje a gente sabe que as pacientes que fazem 2 coletas do mesmo ciclo, fertilizam todos, têm uma taxa de gravidez melhor, ou seja, tem mais chance de ter bebê em casa do que as pacientes que fizeram 2 coletas em ciclos distintos. Então, hoje, você fala assim, ele começou basicamente por causa dos casos oncológicos, do tempo que a gente tinha. Mas com os estudos atuais, a gente está vendo que as pacientes que fizeram 2 ciclos
separados tiveram uma taxa de gravidez pior do que as pacientes que fizeram do STIM. Ou seja, a chance de bebê em casa é melhor com o do STIM. Isso é uma novidade também. Então, bom saber, doutor, bom saber. Que as chances aumentam, então. Eu acho que uma coisa também, para ficar mais palpável para paciente, Karina, você fez indução, certo? Todas as etapas. Tá bom. Vamos supor que você começou com 5 folículos. E você chegou lá no D10 de indução com esses 5 folículos crescidos, só que também começou a aparecer outros pequenininhos no meio disso, que seria essa segunda onda de estimulação ovariana, que normalmente a gente já tem. São essas pacientes também que vale a pena a gente fazer essa punção desses maiores e investir nesse mesmo ciclo desses outros foliculinhos que apareceram no meio do caminho. Talvez isso se torne, talvez esse exemplo se torne algo mais palpável para paciente que já estimulou e sabe mais ou menos como funciona uma estimulação e um acompanhamento ultrassonográfico. Não sei se eu ajudei de alguma forma, mas é aproveitar realmente essas ondas ovarianas que a gente tem ao longo do mesmo ciclo. 100% de aproveitamento, digamos assim, né, doutora? Tomara. A gente tenta se agarrar nessas chances, né? Você falou uma coisa aqui que nós, tentantes, temos muitas dúvidas. E nunca é sempre bom saber um pouco mais, tá? Você falou em D10, né? D9 ou D10. E aquela coisa do D3 e D5, que a gente tem muitas dúvidas sobre o desenvolvimento embrionário. Talvez seja assim uma das maiores dúvidas de uma família tentante é sobre isso, né? Essas taxas de implantação nesses dias que a gente não sabe, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Karina, eu tenho um embrião de D3, eu estou morrendo de medo de colocar ele não vai conseguir chegar ao D5. Então, essa taxa de implantação vai ser muito baixa. Então, a gente sempre tenta também alertar as possibilidades, as reais possibilidades desse embriãozinho chegar a um blastocisto e tal, mas expliquem para nós um pouco melhor sobre isso. Só quero falar uma coisa sobre isso. Como eu sou velho, 30 anos fazendo isso, antigamente... Você tem experiência, doutor, não é velho nada. A gente não tinha tecnologia para levar o embrião a blastocisto. Nós não tínhamos. Ou a gente transferia em D3, ou a paciente perdia o embrião. Então, os embriõezinhos eram congelados em D3, no estágio de 8 células, ou a gente transferia em D3. E a gente tinha a gravidez que tinha, 30%, 40%, e achava bom, porque é o que tinha. Quando a gente começou a usar blastocisto, nós tínhamos muito medo. Eu falava assim, a gente estava acostumado com o D3. Falei, eu vou levar esse embrião mais 2 dias no laboratório, ele não vai virar blastocisto, eu vou ficar com cara de bobo para o paciente. O paciente vai ficar bravo, vai falar, você não transferiu em D3 e ele não chegou a blastocisto. Hoje, é assim, se você tiver um único embrião, ou ele chega a blastocisto, ou eu vou te falar, cara, você não teve embrião para transferir. Por quê? Quase metade dos embriões em D3 não viram blastocisto. A taxa de gravidez boa que a gente tem é com blastocisto. E se você tiver que fazer o PGS, que é o estudo genético ou PGTA, você vai ter que ter o blastocisto. Então, assim, não adianta você transferir um embrião em D3 que ele morreu em D4 no laboratório. Ele iria morrer dentro do útero da mãe do mesmo jeito. Então, faz mais de 10 anos que eu não transfiro o embrião em D3. Não sei, mas 10 anos para mais. A gente só transfere blastocisto. Elas que são mais novas podem contar as experiências dela, mas a minha experiência era essa. Eu só levava, quando a gente começou a ter blastocisto, a mulher tinha 4 embriões em D3, eu falava, então eu vou levar para blastocisto. Hoje, se você tiver um embrião em D3 ou ele chega em blastocisto, eu falo, você não teve embrião para transferir. É melhor você saber a verdade do que você transferir um embrião que não vai se desenvolver. Você vai ficar 12 dias naquela expectativa de transferência para fazer o beta-HCG, que a gente sabe que vai vir negativo. E é uma ansiedade, esses 12 dias parece que não passa nunca, né? É uma loucura. Era para mim a pior parte, eu acho.
Caramba, olha isso. A gente está aqui falando, né, termos técnicos, mas para quem não sabe, né, quando a gente faz a punção ovariana, o que a gente tem é o óvulo. Nesse mesmo dia, tem que acontecer a fertilização com o sêmen. É o que a gente chama de D0. No segundo dia, um dia após a punção, é o que a gente chama de D1. Para a gente ver como que formou esse embrião. Um embrião bem fertilizado, ele tem que obedecer uma característica. Ele tem que ter 2 pronúcleos e 2 corpúsculos polares. Não vamos entrar em detalhe o que é isso. É uma característica da célula. E a cada dia que esse embrião fica evoluindo em laboratório, para a gente entender que ele é morfologicamente, olhando, classificação morfológica é olhar e ver se ele está adequado ou não aquele dia. A cada dia, ele vai tendo uma morfologia adequada. Embrião de segundo dia, ou seja, puncionou D0, primeiro dia, como foi a fertilização D1, segundo dia, é o embrião que tem de 2 a 4 células. Num terceiro dia, é o embrião que tem que ter de 6 a 8 células, algumas referências me falam 10 células. Depois de 2 dias, ele chega ao estágio de blastocisto, que são 5 dias pós a punção, que esse é o embrião de D5. Então, quando a gente fala em embrião de D2, D3, D4, D5, são os dias de desenvolvimento que esse embrião teve em laboratório. E isso é sempre uma briga nos congressos. Transfere em D3, não transfere em D3, vale a pena transferir só D5. Isso vai ser uma briga eterna, assim, ao meu ver. Eu acredito que a gente tem sempre que ser claro com a paciente e falar em realmente chances de gestação com o tipo de embrião que a gente tem. Só que assim, por exemplo, se a paciente tem um único embrião que se formou e ela opta por transferir em D3, eu acabo transferindo em D3. Será que em vivo ela não teria um melhor desenvolvimento do que in vitro? As técnicas de reprodução, elas são muito modernas, mas será que elas são melhores do que em vivo? Não sei, isso é algo que eu também levanto com a paciente. Mas realmente, a maioria dos casos, a gente leva sempre a blastocisto. Mas raras exceções, eu acho que, meu ver, talvez valha a pena discutir com a paciente prós e contras de transferências em D3. Por mais que as taxas de gestação sejam realmente menores em D3, não é 0. Doutora Cibele, muito importante. Essa discussão, essa transparência, ela tem que existir entre o médico e o paciente, né? O casal, enfim, seja quem for, a mamãe solo, o papai solo. Porque se vocês, com a experiência de vocês, colocam para a gente as reais possibilidades de uma maneira clara, a gente juntos, a gente vai conseguir entender melhor todos os passos da nossa jornada do paciente e, consequentemente, adquirir a melhor experiência do paciente, porque vamos ter uma clínica, uma especialista que vai ser, assim, transparente, né? Porque eu acho que esse momento de colocar as cartas na mesa, os pontos nos is, isso faz toda a diferença para a gente, entende? A gente saber o que nos espera, né? Os próximos passos. Com certeza, por mais que a gente saiba coisas técnicas, eu acho que a paciente tem a sua autonomia em determinados momentos, sabe? Claro que a gente tem que ser claro que embrião de D3 cursa com mais aborto, cursa com menor chance de gestação, mas às vezes ela quer transferir em D3, sabe? Ela quer ter a chance dela de transferência. E, enfim, mas as taxas realmente de blastocisto, que é um embrião que teve 5 dias de desenvolvimento em D3, são completamente diferentes. Óbvio que você perguntar para qualquer médico, você prefere transferir um embrião de D3 ou um blastocisto? Todo mundo vai falar blastocisto. Deixando assim bem claro que nós, né, atentantes, a gente não tem todo esse conhecimento, por isso a gente está aqui trazendo para as famílias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro e rápido. Eu, na minha época, não sabia nada. Não sabia o que era epigenética, não sabia o que era blastocisto, caí de paraquedas e fui, entendeu? Hoje a gente tem mais essas informações, é um paciente de, né, 5.0, mais criterioso e tal. O que eu vejo? Que na minha época, por exemplo, eu tinha morfologicamente
no funil, né, ali no final. Na primeira tentativa, com 41 anos, eu tinha 4 blastocistos, tá? E eu inseri, porque podia na época, 4 meus óvulos próprios. E com 42 anos, gente, eu tinha 3 blastocistos. Não estavam biopsiados. Eu não sabia se eles eram euploides ou aneuploides, se cromossomicamente eles estavam alterados ou não. Só que eles eram lindos. E eu tinha certeza que eu ia ficar grávida de gêmeos. Tanto que eu fiquei, mas eu fiquei depois na ovodoação. Nos meus óvulos próprios, eu nunca tive um beta positivo. Então, a qualidade dos óvulos e a quantidade são completamente coisas diferentes. E é sempre bom lembrar disso, né? Porque às vezes a gente diz, eu tenho 5 blastocistos lindos. Por que que não deu certo? Isso é uma pergunta muito frequente. O que eu faço? Esse é o problema. O blastocisto 5A, que é o top quali morfologicamente, você pode ter aneuploidia nele. Quando você faz a biópsia, você pode ter blastocistos alterados, mesmo que morfologicamente ele seja lindo, maravilhoso. Por isso que hoje, quando a gente faz o PGS, a gente tem transferido um único embrião. Eu não preciso transferir 2, 3, como a gente transferia no passado. Quando eu tenho certeza que aquele embrião é euploide, eu transfiro um. Eu falo para o paciente, vamos transferir um. Só vai transferir 2 se você quiser ter gêmeos. Porque daí eu estou te aumentando a taxa de gemelaridade. Mas não aumento a taxa de gravidez transferindo 3 embriões euploides. Então, eu só estou aumentando o risco de gravidez múltipla. Por isso que hoje, depois que a gente começou a fazer PGS quase de rotina em todas as pacientes, pelo menos as pacientes com 38 anos para cima, a gente tem pego muito a aneuploidia e a gente tem transferido um único embrião euploide. E a taxa de gravidez é ótima. Quer dizer, eu não preciso mais transferir 3 embriões como a gente transferia no passado. Eu fui uma louca, né? Eu botei 3, tudo bem que eles não estavam... Eu não sabia se era euploides ou não, mas, enfim, o meu marido quase enlouquecia comigo. Ele dizia, Karina, como assim tu vai botar 4? Médico, todo mundo. E eu fazia um escândalo, dizia, eu vou botar todos e tal. Mas hoje nem pode, né? Vamos falar sobre essa idade, que eu acho que não foi comentado ainda. Com qual idade, quantos embriões a gente pode colocar atualmente? Fala aí, Pri. Até mudou na última resolução, né? Então, hoje a gente fala que até 37 anos, normalmente, a gente pode transferir até 2. Mulher com mais de 37, aí a gente pode transferir 3, pensando que com a idade materna, infelizmente, eu tenho essa diminuição na qualidade dos óvulos e, consequentemente, uma maior chance de eu ter embriões que são cromossomicamente alterados, né? Os aneuploides, como você citou, Karina. E no caso que a gente tem embrião euploide, ou seja, a gente fez a biópsia e daí a gente sabe que ele é cromossomicamente normal, daí também como a gente tem um risco muito aumentado de gêmeos, também é 2. Então, até 37, 2, mais que 37, 3, e embrião euploide, 2. Mas é isso que o Dr. Geraldo falou, a gente sempre tende a transferir, a gente fala, né, a transferência de embrião único, porque a partir do momento que você tem um embrião saudável cromossomicamente, ele tem a mesma chance de gestação ali em torno de 55%, 60%, sendo que a mulher tem 30 anos ou 45, por exemplo, que, né, a gente precisa ter aquele embrião campeão, que é mais difícil com o passar da idade, mas a partir de que a gente encontra ele, a taxa de gestação por embrião transferido é a mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico, como eu estava falando da maioria. Tenho 41 anos, mas eu até posso colocar 3 embriões, mas se eles foram para uma biópsia, se eles foram analisados geneticamente e eles estão ali com euploide com 46 cromossomas, né, que é isso que tem um embrião euploide, eu posso colocar 2 só, não os 3, porque eles estão cromossomicamente bons, né? Isso. Então essa é o que a gente precisa pensar, famílias, né? Se a gente leva para a biópsia, a gente só pode colocar até 2, porque eles estão cromossomicamente bons, né? É que, na verdade, a gestação gemelar, ela traz muito riscos, né? Então, a gestação, né, antes, a fertilização há 20 anos atrás, todo mundo tinha trigêmeos, quadrigêmeos. Hoje a gente sabe que, né, a gestação gemelar tem maior risco de pressão alta da gestação,
diabetes gestacional, maior risco de trabalho de parto prematuro, consequentemente de todos os riscos envolvidos na prematuridade dos bebezinhos, né? Então, a gente sempre preza pela transferência de embrião único, no máximo de 2, que realmente trigêmeos, quadrigêmeos é um risco muito grande para a paciente e para os nenês. Uma coisa que acontece também quando a paciente faz ovo-recepção, ovo-doação, ela fala assim, mas eu tenho 43 anos, eu quero botar gêmeos, quero botar 2 embriões, né? Eu falo, não, mas veja, esquece isso, o que conta é a idade da doadora. A doadora tem 30 anos, tem 29 anos, 28 anos. Então, o que é levado em conta é a idade da doadora e não a idade da mãe, da que vai gestar. Então, por isso que a gente fala, não transfira mais do que 2 embriões em ovo-doação. A gente recomenda transferir 1, mas 2 é tudo bem. Agora, ela fala, mas pela lei eu posso porque eu tenho mais de 40 anos. Não, porque não é o teu óvulo que está sendo usado, é o óvulo da doadora. Então, o que conta é a idade da doadora. Temos umas perguntas aqui, tá? Eu vou ler. Quantos dias demora para fazer o preparo endometrial? Depende. A Pri fala do preparado, a Sibeli fala do espontâneo. São 2 Não, eu ia falar, pode falar, Bel, eu respondi do STEAM, vou deixar você com uma pergunta técnica. Isso é bem amplo, sabe? Depende, é um preparo que é fácil, é um preparo que é difícil. Às vezes tem paciente que a gente prepara de todas as formas possíveis e imaginárias e esse endométrio não vai, né? Enfim, mas existe o preparo medicamentoso e o preparo de ciclo natural. Pri, eu falo do ciclo natural e você fala do medicamentoso. O ciclo natural, ele é basicamente acompanhar o ciclo da paciente e a oportunidade de transferência que aquele ciclo dá. Ele pode ser estimulado, porque vamos pensar eu acho que o preparo de endométrio, para a gente pensar, primeiro, qual é o intuito dele? Cara, te faço uma pergunta, se você fosse um embrião, tivesse que passar 9 meses dormindo deitada, você ia querer colchão fino ou grosso? Muito mais grossinho, né? Perfeito. Bem confortável. Esse é o nosso intuito. Então, não importa se o preparo de endométrio ele é natural ou ele é medicamentoso. O intuito é preparar um bom colchão. O endométrio, para quem não sabe, é a parte de dentro do embrião, que é do útero, que vai ser o colchão do embrião. Tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Se a gente pensar na natureza, isso já é algo que, teoricamente, tem que acontecer de forma espontânea. Aquele folículo, ele cresce, ele libera hormônio que vai agir no útero para preparar esse endométrio, para esse óvulo ser fertilizado pelo sêmen na tuba, ele retorna pela tuba para dentro do sêmen e acha um bom colchão. Isso é um ciclo natural, é a gente acompanhar esse preparo natural que a paciente tem e esperar o momento de uma ovulação para a gente preparar esse endométrio através de alguns suportes hormonais, como a progesterona, e é basicamente aproveitar esse momento natural da paciente. Ele é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que acompanhar bastante o ciclo da paciente. Você tem que saber exatamente o crescimento folicular, você tem que saber exatamente o momento que ele rompe, para começar o suporte de progesterona. Às vezes o paciente nem precisa de suporte de progesterona, você dosa a paciente da progesterona, está ótimo. E é como se rompeu o folículo. Depois de 5 dias, se for embrião de D5 ou 3 dias, enfim, normalmente é D5, você coloca o embrião e aproveita esse ciclo, esse colchão, esse endométrio que foi formado de forma espontânea pela própria paciente. Às vezes, para potencializar esse preparo natural, a gente usa a medicação para induzir o crescimento de mais folículos. Para esse folículo produzir estrogênio e esse estrogênio próprio da paciente, endógeno, preparar esse endométrio. Não sei se eu fui clara. Foi, total. Isso, é claro que tem seus pormenores por trás, mas isso é basicamente um ciclo natural. E quando não é natural, doutora? O ciclo, basicamente, né, então, pensando num ciclo natural que a doutora Sibeli descreveu, basicamente, né, então, pensando num ciclo, a gente tem ali um folículozinho
que ele vai crescendo, né? E os outros que a gente tem naquele mês, eles entram em atresia e morrem. Esse folículo, ele vai produzindo um dos principais hormônios da mulher, que a gente chama de estrogênio. E é o estrogênio que vai agir na camada interna do útero, que a doutora Cibele falou, endométrio, e vai fazer quando ele vai ficando gordinho, gordinho, gordinho. Até que chega uma hora que aquele folículo rompe, a gente ovula. A partir do momento que aquele óvulozinho ele não é fecundado, vira o corpo lúteo, e o corpo lúteo ele começa a produzir o nosso segundo hormônio, que é a progesterona. E a progesterona que vai agir naquele endométrio que está gordinho e vai manter ele ali durante a nossa gestação, até que a placenta comece a produzir esses hormônios e a gente tem os 9 meses de gestação. No ciclo natural que a doutora Cibele falou, a gente só acompanha esses hormônios. No ciclo com preparo, eu dou esses hormônios. Então, primeiro, a paciente menstrua, a gente começa a estimular o endométrio para fazer ele ficar gordinho com estrogênio. Normalmente, a gente faz isso com remédio oral, às vezes gelzinho, e vai acompanhando o crescimento daquele endométrio por meio do ultrassom. Quando aquele endométrio ele fica com um aspecto bonito, que a gente chama de trilaminar, e tem uma espessura ali maior que 7 milímetros, a gente considera que aquele endométrio está bonito. Nessa hora, a gente começa a suplementação aí com a progesterona, que seria o que o corpo lúteo estaria produzindo. E aí, normalmente, a gente usa a progesterona vaginal, às vezes pode usar injetável também, mas aqui no Brasil, principalmente oral e vaginal. E aí, a gente considera que, normalmente, 5 dias de progesterona, eu estaria com aquele endométrio bonito para receber o meu embrião. Então, normalmente, né, vocês perguntaram de tempo. Claro que o tempo depende muito, mas normalmente 12, 14 dias de estrogênio, depois mais 5 dias de progesterona, para daí fazer a transferência do embrião, pensando num ciclo com estímulo da gente, né, o ciclo preparado. E lembrando sempre, né, famílias queridas, que quando a gente está falando de ovodoação, a gente não leva as picadinhas de amor, né? A gente só prepara o nosso endométrio via medicação. Então, eu quero saber um pouquinho, deixando aqui, já que a gente começou a falar sobre esse assunto, eu quero saber como é que funciona a ovorecepção na clínica IPRH de vocês. Como é que ela é, enfim, como é que vocês trabalham com a ovorecepção com detalhes, assim, porque muita gente está querendo saber, né? Já me escreveram aqui no WhatsApp privado. Nós já tivemos um banco de óvulos muito grande, muito grande. Teve um tempo que a gente tinha mais de 100 óvulos congelados. Então. Depois com aquela norma de ter que fazer a quarentena do óvulo, tal, nós começamos a diminuir. Então, a gente tem um banco grande ainda de óvulos, que hoje deve estar, para vencer a quarentena, vai. Agora a gente está esperando para saber se vai poder usar com o PCR ou não, agora a partir de fevereiro, que a Anvisa vai responder, de uns 60 óvulos. 60 óvulos dá uma média de... Cada paciente recebe em média 10, 12 óvulos, então dá isso. E eu estou estimulando agora mais 6 doadoras que vão deixar óvulos congelados a partir de fevereiro, que a gente já vai saber. Então, em média, a gente sempre tem na faixa de uns 10 casais para serem atendidos por mês, mais ou menos isso, que a média de ovodoação que a gente tem feito é 8 a 10 ciclos por mês. Se essa doadora quiser... Não, vamos dizer que eu quero baratear o meu processo. Ela pode levar uma doadora para a clínica e tem um abatimento? Pode. Então, assim, é que agora, com essa resolução nova, a gente vai ter que pesquisar o cariótipo das doadoras, ela tem que fazer todas as sorologias, ela tem que fazer exame de secreção vaginal para pesquisar doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, é uma bateria de exame que a gente faz para todas as doadoras. A gente faz antimileriano, contagem de folículo antral, porque eu não posso falar, vou te dar uma doadora, começa a estimular a doadora, ela te dá 6 óvulos. Fala, pô, Geraldo, 6 óvulos? Então, assim, a gente nunca dá menos do que 10 óvulos para o casal. Por quê? Para que ele consiga ter 2, 3 embriões. E na clínica, assim, se você recebeu 10 óvulos e não teve blastocisto, a gente dá um outro lote de óvulos.
Porque, assim, a gente garante o lote de óvulos, mas se você falar, por um azar danado, você fala, puxa, eu recebi 10 óvulos, fertilizou os 10 e não formou blastocista, não tive blasto para transferir, a gente dá um outro lote de óvulos. Olha só, que maravilha. Então, tem essa garantia, então, né, doutor? Que se não rolar garantia do embrião, não da gravidez, que não é a mesma da coisa. gravidez, não, Bem né? que eu Estamos falando eu queria dar uma garantia de gravidez, mas estamos longe disso ainda. A gente está falando de coisas diferentes, mas para a gente, né, para as tentantes, já é uma garantia, né? A gente, se não tem por um motivo ou outro, a gente tem um outro ciclo, uma outra oportunidade que a gente não precise desembolsar, porque a gente sabe muito bem que um dos maiores impeditivos é o financeiro. A gente estava aqui falando com os meninos e eles são um caso real disso, e tal, e eu também. Então, assim, a gente sabe que ter uma garantia de fazer um outro ciclo, se caso acontece um imprevisto desses, já é muito bom, viu? Dentro do nosso quadro, assim. Mas é raro isso acontecer, porque a gente precisa otimizar sempre a questão da doadora. Não é qualquer pessoa que pode ser doadora de óvulos. Isso, a nossa escolha para a doadora tem que ser muito minuciosa, sabe? Criteriosa, né? Sim, sim. Tanto questão genética, questão de contagem de folículo plantar, reserva ovariana. Então, não dá para, por exemplo, bater lá na clínica e falar, eu quero ser doadora de óvulos. Calma lá. Vamos ver também se existe alguma receptora compatível, se a sua reserva ovariana é boa, se você pode ser doadora de óvulos. Eu atendo muito casais homoafetivos femininos que a parceira normalmente tem o desejo de doar o óvulo para custear o tratamento da outra parceira. Só que aí, de repente, ela tem 10 óvulos. Como é que ela vai me doar 10 óvulos se ela só produz 10 óvulos para ela mesma? Entende? Então, assim... Sim, às vezes a gente parece ruim falando isso, sabe? Mas é para conscientizar que não é todo mundo que pode ser doadora. Apesar de da doação facilitar os tratamentos de reprodução e baratear os tratamentos de reprodução, é algo que tem que ser muito criterioso. A gente restringe muito a idade da doadora. Nós não aceitamos doadora com mais de 30 anos. Algumas clínicas pegam até 35, a gente não pega. Por quê? Eu quero perguntar qual é a média das doadoras que vocês aceitam? Até que idade? Até 30. Você vai falar assim, se tiver 31, a gente já não pega. Então, essa semana atendi uma paciente que ela tinha 31, eu falei, não dá. Ela, mas não dá. Ela ficou brava, mas assim. Então, a gente não pega. Por quê? Depois disso, se você corre o risco de transferir um embrião de doação de óvulos de uma paciente que doa óvulo com 35 anos e dá um embrião aneuploide, você vai explicar o quê para o casal que recebeu aquele embrião? Ele quer um embrião saudável, ele não quer um embrião aneuploide. Mesmo em pacientes jovens, de 27, 28, 29, a gente tem aneuploidia, numa taxa menor, mas tem. Então, você fala assim, se eu sei isto, eu não vou pegar uma paciente de 37 anos para doar óvulo, porque essa paciente vai estar aumentando o risco de aneuploidia. E eu não tenho ideia o que explicar para o casal que recebeu e pegou, meu neném está com síndrome de Down agora no 3º mês de gravidez, né? Então, assim, a gente não pega a doadora com mais de 30 anos para não ter esse tipo de problema de aneuploidia, porque a aneuploidia existe mesmo em pacientes mais jovens. Pacientes de 27, 28 anos podem ter neném com síndrome de Down. Hoje mesmo eu falei com uma atendante que disse exatamente isso. Cara, eu estou na cidade tal, e tu tem como me indicar uma clínica, né, e tal, enfim. E eu falei, não, me diz aí um pouco o teu caso, né, e vamos tentar individualizar, que eu possa realmente te ajudar. Ela, não, é o que eu estou com problema financeiro e eu quero ser doadora. Eu falei, bom, então, né, tu tem que ver se tu pode ser doadora, que é isso que a gente está falando. Então, realmente, procura a clínica, blá, blá, blá. Daí eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Só de curiosidade, assim, né, só para me situar aqui, quantos anos você tem? E aí ela me surpreendeu, né? Ela disse, Karina, eu tenho 36.
Aí a gente sabe, né, que dentro da lei é até 37, mas aí eu disse para ela exatamente isso, amada, olha só, não é toda clínica que vai aceitar você, mesmo que você seja apta, o fator idade pode pegar na tua situação, porque eu, por exemplo, vou ser bem sincera contigo, e vou falar aqui abertamente, se eu fui receptora de óvulos, a minha doadora tinha 28 anos, tá? Se eu estou hoje atrás de uma doadora compatível, eu não aceito uma ficha, desculpa, mas eu não vou aceitar uma ficha de uma doadora de 36 anos, porque de idade avançada já basta eu, entendeu? Eu tive um caso que a irmã doou óvulo para outra. Uma tinha 38 anos e a outra tinha 40. E a de 40 entrou na menopausa precoce. A de 38 anos veio, estimulou a ovulação e doou. Ela tinha uma reserva boa. A irmã ficou com 6 embriões, 6 blastocistos. Fez o PGS, nenhum euploide. Nenhum. Aí ela chorou pra caramba. Eu falei, ó, eu avisei você que não era para usar a óvula da tua irmã por causa da idade dela. Então, mas puxa vida, eu pensei que pelo menos um fosse ter euploide, não teve nenhum euploide. Depois ela acabou fazendo um outro ciclo com óvulo doado, não da irmã, de uma paciente jovem. Ela falou, mas eu quero fazer o PGS. Eu falei, pode fazer, não tem necessidade, mas é um direito que você tem. Aí ela teve 5 embriões da doadora e só um aneuploide, 4 euploides. Então, você vê que mesmo com a doadora jovem, ela teve um aneuploide. Aí entra... Desculpa, Caí, te cortei. Não, daí entra a qualidade versus quantidade, que a gente está falando muito, né? Sim, e isso é muito real também. Eu falo por experiência própria. Quando eu fiz a minha indução, eu estava com 35, 36 anos, eu fiz 3 ciclos de indução, deu 10 embriões. Eu falei, nossa, eu tô na fita, eu tenho 10 embriões. Vou biopsiar, claro, né, gente? Óbvio. Vou biopsiar. 3 euploides. 3 euploides. E eu não sei, doutor Geraldo, doutora Priscila, até uma dúvida, não sei qual é a conduta de vocês, mas mesmo as minhas pacientes que usam ovo-doação, a fim de eu aumentar a minha single transfer de sucesso, eu sugiro a biópsia. Eu sugiro a biópsia mesmo com ovo-doação para a gente elevar um pouco a taxa de sucesso. Eu não sei como Eu vocês... deixo a critério do paciente. Eu falo, ó, a rigor não precisa porque a doadora é jovem, mas você tem 20% aí de chance ou até 30% de ter uma aneuploidia. Quer dizer, não é 100% de embriões que você vai ter euploides. Então, fica muito a critério do casal de querer fazer a biópsia ou não. Eu acho que no futuro, se você perguntar, posso estar sendo até visionista, mas nós vamos fazer o PGS em todos os pacientes, mesmo nos pacientes mais jovens. É uma segurança para o casal, é uma segurança para a gente. Hoje ainda encarece o processo, por isso que a gente deixa a critério do casal. Eu não faço, a semana retrasada ou passada, não sei, atendi uma paciente com 39 anos, 3 abortos, 2 anembrionados e o outro era uma triploidia. Ela falou que queria fazer fertilização e falou assim que não queria fazer PGS. Eu falei, olha, filha, então você muda de médico, porque você veio no lugar errado. Você tem indicação, você tem eu falei, indicação tem para a vida isso. natural. Se você não quer fazer o PGS, você tem relação em casa que você vai engravidar. Não é a fertilização que vai te garantir o embrião euploide, é a biópsia do embrião. Você já teve 3 abortos, 2 anembrionados, que com certeza absoluta é ovopatia, e outra era uma triploidia, que ela fez o estudo genético. Então, quer dizer, não adianta vir fazer a fertilização se você não fizer o estudo genético com 38, 39 anos. Então, o estudo genético a partir dos 37 eu recomendo para todos os pacientes. Agora, em paciente de 28, 29, eu deixo a critério dela. A gente fala, olha, você tem 30%. Quer fazer? Você tem 70% e não dá nada, mas tem 30% de dar zebra. Aí o casal decide. Eu vejo, assim, a maioria das tentantes que eu falo, das famílias, ao contrário dessa moça que você estava falando agora, porque eu acho que essa é uma exceção, a maioria mesmo fazendo uma ovodoação e sabendo que a doadora é jovem, eu vejo o interesse de fazer, né, o teste, a biópsia, mas às vezes também o que vem a acontecer é que isso é um investimento alto, né? A gente sabe que é um investimento alto, então às vezes não dá por causa disso, mas a vontade, o interesse, eu vejo que é bem grande, assim.
dentro das conversas dos grupos de Telegram, de WhatsApp privado, a maioria eu vejo que tem essa vontade, né? E, às vezes, a barreira financeira trava, né? Eu acho que, mesmo para paciente nova, quando você tem muito embrião, né? Então, paciente de 30 anos, teve 30 óvulos, você nem precisa fertilizar todos, mas teve ali 10 embriões. Biopsia, porque daí você vai estar, tipo, é isso, né? Porcentagem, estatística. 20 a 30% vai ser alterado, apesar dela ser nova com menos de 30. Se ela tem essa possibilidade financeira de fazer, você vai estar selecionando, e assim, é um custo a mais com a biópsia, mas é um custo a menos com a transferência. Então, assim, eu acho que no final acaba sendo, o paciente realmente tem, né, paciente nova, que a questão financeira pesa mais e não teve tanto óvulo, vamos transferir, né? Podemos até pensar em transferir 2. Paciente nova que tem muito, para mim você, tipo, reduz o time to pregnancy dela e você otimiza. Ela está gastando um pouquinho mais com a biópsia, mas você vai estar gastando menos com uma segunda transferência, por exemplo. Complementando aquilo que a doutora Sibeli tinha falado de conduta de cada um, né? Fora os traumas, né, que um aborto traz para a um mulher. aborto, exato. Tipo, né, 10 dias Não, ali para vir tudo, né, negativa guria? e aborto. Tudo, a gente pode abreviar. Eu tenho uma pergunta aqui que está no nosso chat. Varicocele. Antes de você fazer a pergunta, falar uma coisa. Uma coisa que me marcou muito uma vez foi uma paciente que ela fez fertilização, pegou o beta alto, o beta subiu e depois ela perdeu. E ela falou assim, olha, Geraldo, eu estou mal emocionalmente, porque eu sabia que minha chance de gravidez não era 100%. Mas depois que eu peguei o beta alto, ele dobrou, eu tinha certeza que não ia dar errado. E eu abortei. Ela falou, não engravidar é péssimo, mas engravidar e abortar é pior. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu falei, puxa vida, a gente tem que fazer PGS em todo mundo, entendeu? Porque não engravidar é ruim, mas engravidar, achar que está tudo bem É um e abortar é horror. O pior. engravidar e perder é um luto, assim, ó, que, meu Deus do céu, porque tu fica eufórica depois de toda a caminhada. E aí, de repente, o teu mundo desmorona, né? E aí? É muito punk. Eu acho que eu estava grávida de gêmeos e um deles não se desenvolveu, né? Para mim já foi difícil, porque eu já estava lá, feliz da vida, né? Já contei aqui várias vezes que o Pedro estava apavorado e eu estava feliz da vida, mas aí quando eu vi que eu não se desenvolveu, eu já tive um baque, né? Mas fiquei com o meu Rico, né? Com o Henrico ali, firme e forte. Então, eu imagino que deva ser bem difícil, assim, esse luto para ser elaborado e em busca desse bebê arco-íris, né? A gente precisa realmente juntar todos os nossos caquinhos. Não é fácil. Tem uma pergunta aqui, na verdade, tem 3 perguntas, tá? No nosso chat. Vou perguntar aqui da Lucilene. Varicocele prejudica a qualidade do sêmen e a fertilização? Quem quer responder das duas, né? A varicocele, dependendo do grau dela, pode prejudicar, sim. Ela pode prejudicar. Mas eu acho que num casal não dá para você avaliar só um ou outro. Por exemplo, ele pode ter uma varicocele moderada ou até mesmo grave, mas de repente a mulher tem um antimileriano baixíssimo. Uhum. Ou seja, será que vale a pena operar essa varicocele, esperar 3, 4 meses, repetir esse espermograma para ver o que vai rolar, para entender se esse espermograma vai ser bom, para ver se dá para fazer um tratamento de baixa complexidade? Então, às vezes, mesmo tendo alguma varicocele, a gente sabendo que isso pode alterar, será que vale a pena operar? Eu acho que essa é a grande questão. Por isso que não dá para examinar apenas, tenho varicocele, ok, e a sua esposa? Como que tá? Entende? Então, por mais que exista esse comprometimento, não é todo mundo que é para operar. Isso tem que avaliar com o casal. E aí entra aquela coisa que é a infertilidade do casal, né? Não é de um lado só, a gente precisa, que nem você falou, botar os prós e os contras e avaliar todas as possibilidades, o que é melhor, né? Qual é o protocolo melhor, mais adequado e individualizar os tratamentos, né? Sim, com certeza. E quando a gente fala dos tratamentos de reprodução, é multidisciplinar. É o geneticista, é o andrologista que vai me auxiliar nas questões masculinas em alguns momentos, é o psicólogo, é o acupunturista, enfim, principalmente psicólogo.
para mim, é uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar a minha trajetória se não fosse assim, com a ajuda de uma terapia. Eu estou tentando arrumar o meu mouse aqui, porque ele não está enrolando aqui embaixo. Eu vou botar manual aqui. Porque o meu mouse deu pau aqui, gente. Aqui, ó, outra pergunta aqui. Quando se tem causa masculina severa, uma mulher jovem, com uma ótima reserva ovariana, mas a taxa de fertilização baixa, o que pode ser óvulo sem qualidade ou espermatozoide sem qualidade? Principalmente uma qualidade ruim do espermatozoide, né? Geralmente, fator masculino grave, a gente consegue usar técnicas dentro do laboratório para tentar melhorar a fertilização e, consequentemente, a formação embrionária, né? Mas a gente sabe que fator masculino grave, ele altera tanto taxa de fertilização quanto formação de embrião e, consequentemente, taxa de implantação e gestação. Então, assim, existem técnicas dentro do laboratório, né? Às vezes até uma complementação, por exemplo, com teste de fragmentação de DNA, mas muito provavelmente a causa é do espermatozoide, não do óvulo, já que é uma mulher jovem, né? Com a reserva ovariana boa. Gente, eu não entendi. A Ângela Maria perguntou assim, ó, posso doar óvulos já congelados de uma amiga? Também receber um desconto na minha óvulo-recepção? Eu acho que ela quer saber se a amiga doa óvulo, se ela ganha um desconto para o tratamento dela, mas é que provavelmente a amiga dela não deve ter feito todos os exames necessários para doar óvulo, que é uma das coisas que a gente estava conversando sobre todos os exames que a doadora precisa fazer para se tornar uma doadora, né? Não, eu acho que eu entendi que a amiga já tem óvulo congelado, ela já congelou. De repente sobrou. E ela quer trazer como uma doação e ter um desconto no tratamento dela. Então, mas quando você faz o tratamento para você, você faz alguns exames. Para a doadora, os exames são muito maiores. Se a amiga dela não fez todos os exames que a lei exige, a gente não pode usar os óvulos dela para a doadora. Muito provavelmente ela não deve ter feito bacterioscopia, por exemplo, que a gente não precisa fazer para congelar, entendeu? E para Então, se doadora ela não precisa. fez bacterioscopia, se ela não fez, agora precisa de traços falciformes, se ela não fez cariótipo, a gente não vai poder utilizar esses óvulos. E eu acho também que depende muito de onde vem esse laboratório, porque o descongelamento depende muito do congelamento. Para você ter um bom descongelamento de material, tem que ser congelado, tem que ter um bom congelamento também. Então, acho que isso também vale a pena avaliar. Uma coisa que a gente tem que debater aqui, que dá tempo bastante ainda, porque também essa coisa do descongelamento, ou melhor, do congelamento de ovos, a gente trouxe aqui para a pauta uma coisa que ele pergunta bastante também, congelamento de óvulos, congelamento de embriões, às vezes não fica claro assim, e também existe o fantasma do afresco ou do congelado nessa transferência. Isso aí é uma coisa que deixa a gente bem baratinada também. A gente podia falar um pouquinho sobre fala isso. uma, Sibeli fala outra. Tá, e depois eu vou ter que perguntar uma coisa, porque me pediram também demais, que é uma coisa que eu não falei em hipótese nenhuma ainda, que é o embrião mosaico, gente. O embrião mosaico, antes, assim, a gente sabe, né? Que a Então, gente nunca essa eu transferiu. respondo. Tá, então vamos organizar aqui as respostas. É bom que não precisa ter papo na língua, pode falar o que tem. Pode, vai lá então. Eu não transfiro embrião mosaico, de maneira alguma. Ah, mas eu só tenho esse embrião, ele é um mosaico de baixo grau, e eu não transfiro. Eu deixo a paciente totalmente à vontade para ir para outra clínica e levar o embrião para outro médico que transfira. Eu sei que tem gente que transfere embrião de baixo grau quando é mosaico de baixo grau. Eu, particularmente, não faço. Mas eu deixo muito claro para a paciente, ó, o embrião está aqui, é seu embrião, você leva para onde você quiser. Eu até indico algumas clínicas que transferam o embrião mosaico de baixo grau para o paciente ficar à vontade para transferir. Então, mas eu, particularmente, não transfiro mosaico, nem quando é baixo grau. Explica para nós, doutor, o que é um embrião mosaico, para quem não sabe. Então, assim, ó, todo homem normal, toda mulher normal é 46XX mulher, 46XY homem.
O mosaico, algumas células dele são 46, por exemplo, uma mulher, 46XX e algumas 46X0, que é a síndrome de Turner. Depende da porcentagem de células que estão alteradas, a gente chama de baixo grau. Quando ele tem muitas células alteradas geneticamente, a gente chama de alto grau. Você vai falar assim, esse exemplo que eu dei, por exemplo, é uma síndrome de Turner. Ela tem 46XX, que é uma mulher normal, e 45X0, que é um Turner. Se ela tem um número muito grande de células 45X0, ela vai ser um mosaico de alto grau. Se ela tem um número pequeno de células 45X0, ela vai ser um mosaico de baixo grau. Mas, de qualquer maneira, algumas células vão estar alteradas naquele embriãozinho. Então, eu não me sinto confortável em transferir. Por isso, eu deixo a paciente muito à vontade para transferir aonde a desejar. Eu acho que isso é uma opinião, lógico, do médico, né? Cada um tem a sua experiência própria, mas tem se trazido bastante nos congressos transferência de embriões mosaicos, que resultam em crianças né, normais, fenoticamente normais, e que, inclusive, com cariótipo normal, né? Então, lógico, a gente entende, né? Não me sinto à vontade de transferir um embriãozinho que eu possa estar gerando uma criança com síndrome, com alguma alteração que a gente não tem certeza, mas tem médicos que se sentem confortáveis e, inclusive, estudos mostrando que aqueles embriõezinhos, ele, né, enfim, o corpo humano ele é inteligente, ele acaba conseguindo jogar fora, digamos assim, aquelas células alteradas, ficando com células normais e gerando uma criança saudável. Mas, claro, é um risco para paciente, a gente pode ter uma criança sindrômica, né? Então, isso você tem que explicar muito bem isso para paciente, eu acho que o médico também tem que ser muito confortável com isso, né? Eu não me sentiria confortável, por exemplo, exatamente, eu não me sinto confortável de transferir um embriãozinho que talvez eu gere uma criança sindrômica, que depois, né, enfim, não tem uma qualidade de vida que é o que a gente quer, enfim, isso eu acho muito pessoal, mas sim, eu acho importante falar que tem estudos mostrando que podem gerar crianças saudáveis, isso é muito importante. No ano de 2022, a gente... Fala, Amada. Em 2022, eu tive um caso de um casal de meninas homoafetivas que elas formaram um único... Ela teve 10 embriões, a paciente tinha 40 anos de idade, ela formou 10 embriões. O embrião era mosaico. A gente transferiu. Nasceu o bebê. E tudo bem. Só que até a gente decidir se transferir ou não transferir embrião mosaico, foi consulta com geneticista, foi pesquisa de estudos clínicos, foi assim, bastante discutido isso com a paciente. E também uma outra paciente homoafetiva que só também formou um embrião mosaico. Ela engravidou, os bebês se dividiram, tá? Para vir esse nascimento. E, claro, tudo muito bem discutido com a paciente. Mas a gente tudo se baseia em evidência. Como a doutora Priscila falou, os estudos, a maioria dos estudos dizem que a taxa de nascimento, a qualidade desse nascimento e provavelmente uma criança que vai vir com cariótipo normal, então eu acho que é muito também pessoal do médico, como o doutor Geraldo falou, ele não se sente confortável, mas também eu acho que é conscientização da paciente dos riscos de uma transferência de embrião mosaico. Então, isso... Eu tive uma moça que me perguntou, né, e tal, ela sabe que a gente tem uma boa relação com o Genomics, né, e aí ela disse, ai, Karina, eu queria tanto uma opinião, assim, de uma especialista, né, aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, vamos, eu vou te colocar em comunicação com o pessoal do Genomics e tal, passei o telefone da Márcia Ribold para ela, né, e a Márcia foi maravilhosa e tudo, explicou tudo, fez até... Depois ela passou por um aconselhamento genético, né? Que inclusive a gente agora, quem está aqui ainda conosco, vai saber, a gente falta sortear já sorteei 4 aconselhamentos genéticos e falta um, tá, pessoal? Agora, semana que vem, eu vou fazer uma live de 10 minutos e eu juro para vocês que eu sorteio o último. Mas o que eu quero dizer é que eu passei para quem conhece e pudesse... explicar direitinho, né? Isso tudo que vocês estão falando, porque é uma decisão delicada mesmo, né? É uma decisão delicada. E eu, Karina, quando ela me perguntou o que tu farias, eu disse para ela que eu achava que o meu coração não ia
seguir adiante se caso fosse um embrião mosaico. Mas isso é minha opinião, da Karina, né? Mas eu me cerquei de pessoas que pudessem ajudar ela para tomar essa decisão, entende? De forma mais assertiva. É difícil, E apesar, assim, de tem estudos, mas os estudos são com um N que a gente fala, né? Um número de pessoas estudadas, número de embriões transferidos muito pequenos. Então, também o quanto isso é significativamente compatível com a população como um todo, né? A gente também não sabe. Então, tem que discutir muito bem com a paciente para ela tomar uma decisão consciente do que ela se sente confortável de fazer com aquele embriãozinho mosaico. E a gente tinha aí dois temas mais. Quem que vai responder, então? Pois é, eu esqueci. Repete as perguntas aí, que aqui eu atrapalhei. Não, mas o mosaico é interessante, a gente não tinha trazido assim essa informação ainda sobre esse embrião mosaico. Não, eu estou falando assim, ó, a gente tem essa coisa da transferência do fresco e do congelado, tá? A gente tem isso como enfim, muitas dúvidas, né? Então, eu queria dar uma esclarecida quanto a isso e também tem aquela outra que eu te perguntei antes, que é o congelamento de óvulos versus congelamento de embriões. Tá bom. Bora, Pri. Vou falar do congelamento, você fala do... O que você quiser. Não, é que normalmente, né, a gente pode congelar o óvulo, que é a célula, ou a gente pode congelar o embriãozinho, que é o óvulo já fecundado, que formou ali um embrião, né? Normalmente, para mulheres solteiras, a gente aconselha a congelar óvulos, né? Afinal, ela não tem um parceiro, ainda não está casada, às vezes, né, termina o relacionamento e depois tem um embriãozinho que ela não vai usar no futuro relacionamento, né? Então, mulheres solteiras, a gente aconselha a congelar óvulos. Mulheres já casadas, né? Então, assim, a gente quer ter filhos, mas a gente não quer ter filhos agora, por, né, N motivos. Daí a gente aconselha a congelar o embriãozinho, né? Porque o embrião, ele é uma célula mais estável que o óvulo. Então, quando a gente faz o descongelamento, a gente sabe que a gente, né? Por exemplo, eu tenho 10 óvulos. A gente sabe que 90% daqueles óvulos serão os que vão ficar bom. Então, a gente costuma ter uma perda de 10%, né? Então, de 10 óvulos, provavelmente eu vou perder um, eu vou ter 9. Isso não acontece com o embrião. O embrião, como é um conjuntinho de células, ele é mais estável, então eu não tenho essa perda na manipulação. Então, por isso, né, já estou casada, já tenho uma união, só não quero ter filhos agora, a gente congela embrião. Estou solteira, a gente congela óvulos para na frente ela ter a possibilidade de congelar com o do marido, do namorado, com o sêmen de doador, enfim, com quem ela quiser. Só para trazer mais personalização aos tratamentos, né, que eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais para o paciente de forma individualizada. Em algumas situações, quando eu atendo pacientes que são solteiras e elas são homoafetivas, em alguns casos, eu sugiro o congelamento de embrião. Porque ela vai ter que ter um doador de qualquer forma, a não ser que ela tenha um sonho de escolher o doador junto com uma futura parceira, querem escolher juntas, ok, congela óvulo. Mas se ela já tem uma idade um pouco mais avançada, ela sabe que é uma afetiva e ela sabe que ela vai precisar de um doador, eu sempre vou sugerir o congelamento de embrião. Porque a gente já sabe quais são as reais chances de gestação dela. Acontece sempre um funil, né? Primeiro, quantos folículos crescem, depois quando são captados, depois quando são maduros, depois quando fertilizam, depois quando realmente são blastos, depois quando realmente são euploides. Eu acho que quanto mais mais próximo a gente conseguir chegar de uma gestação em efetivo, eu acho que melhor. Então, em alguns casos, para essas pacientes homoafetivas que são solteiras, têm uma idade um pouco mais avançada, às vezes eu sugiro congelamento de embrião. Mas falando de transferência de fresco, de congelado, o que é isso, né? O que é quando a gente fala de transferência fresco e o que a gente fala de transferência de congelado? Para quem não sabe, houve uma estimulação ovariana, paciente puncionou. Beleza, paciente puncionou, depois de 5 dias, ela está transferindo o embrião sem que ele tenha sido congelado. É isso que é uma transferência a fresco. Ou
Depois de 5 dias dessa punção, por N motivos, a gente congela esse embrião e opta por uma transferência em um outro momento. É o que a gente chama de transferência de embrião congelado, é aquele embrião que foi congelado. Hoje, a gente está dando preferência às transferências de embrião congelado. Eles apresentam hoje uma maior chance de gestação. O que eu acredito que isso aconteceu? Pela evolução das técnicas de laboratório. Os meios de cultivo melhoraram, as experiências dos embriologistas melhoraram, a gente está entregando óvulos de melhor qualidade para os embriologistas, as técnicas de congelamento melhoraram, as técnicas de descongelamento melhoraram. Então, hoje, a gente opta, caso seja possível, e discute o caso sempre com a paciente, de uma transferência de embrião congelado. Que a gente tenha também a oportunidade de preparar esse endométrio e estudar esse endométrio mais a fundo. Bom você estar falando dessa taxa que é até mais elevada do que a fresco, porque as tentantes, geralmente, as famílias tentantes, geralmente acham que é o contrário, né, doutora? Que mas não é algo muito discrepante, sabe? Não é que, nossa, o congelado dá 10 vezes maior chance de gestação. Não, a gente se apega até 0,06 maior chance de gestação. A gente fala que é a maior chance de gestação. Mas as taxas não são tão discrepantes assim. E uma coisa que você falou... Você fala assim, um problema que é o custo. Quando você congela o embrião, você tem o custo do congelamento e o custo do descongelamento. Eu também, particularmente, a minha taxa de gravidez pessoal é muito melhor com embrião congelado do que embrião a fresco. Eu faço a fresco? Faço, mas é que aumenta o custo da paciente. Ela tem que pagar o congelamento, ela tem que pagar o descongelamento. Esse é um problema. Outra coisa, toda vez que a gente faz o PGS, que é o estudo genético do embrião, você é obrigado a congelar o embrião. Então, a gente congela o embrião e só vai transferir no mês seguinte com o resultado do PGS. Não dá para fazer estudo genético do embrião e transferir no mesmo ciclo. Tem algumas tem algumas indicações claras da gente fazer a gente fazer o congelamento para não pôr em risco a paciente, né? Então, pacientes, por exemplo, doadoras, pacientes com boa reserva, a gente congela aqueles embriõezinhos antes de transferir, porque senão a gente pode ter risco de ter uma doença que a gente chama de síndrome de hiperestímulo, que é por causa de todos aqueles hormônios, a paciente começa a ter sintomas, por exemplo, dor abdominal, acúmulo de líquido, e isso, se a gente transfere o embrião, pode se tornar um caso mais grave e a gente perpetua aqueles sintomas por mais tempo. Então, é assim, pacientes novas com uma boa reserva, a gente congela para não colocar a paciente em risco, né? Paciente vai ter que fazer o estudo genético. A gente manda análise, demora ali uns 15, 20 dias para ficar pronto. Então, também você congela o embriãozinho pensando no resultado, né? Acho que são as duas principais indicações para congelamento. E, claro, a opinião pessoal de cada médico, mas as taxas de gestação são muito parecidas. Então, isso que a gente se apega no meio, mas, assim, estatisticamente não tem essa significância, não é relevante transferir a fresco ou congelado. E uma coisa que a gente não comentou aqui, mas essa coisa do congelado, do embrião congelado, facilita, como o doutor Geraldo falou, esse esquema todo. Por exemplo, se tu é de outra cidade, tu tem que ter um esquema, né? Tu tem que ter um cronograma a seguir, né? Então, eu acho que se tu fores de uma cidade que vai sofrer um deslocamento para outra, nada mais adequado que, claro, fazer todo o cronograma em cima de um descongelamento, né? Que é só possível através, assim. Mas eu acho que dá essa tranquilidade para a gente, né? Eu acho que isso aí é legal também, de a gente ter essa possibilidade. Eu estou, sei lá, em Cuiabá, estou dando um exemplo, e quero ir para São Paulo. Então, esse cronograma, ele existe entre as famílias e a clínica que vocês escolherem, né? Para vocês terem essa tranquilidade de fazer um esquemão que vai trazer esse bebê uma chance maior, entendeu? E acho que isso aí é a nosso favor.
A Isabela, Isabela, tu está me escrevendo no meu celular aqui, amada, mas bota aqui, eu não entendi a tua pergunta aqui, você botou assim, Karina, no terceiro dia ou quinto dia congelados? Eu não entendi a tua pergunta exatamente, Isa. É uma querida. Um beijo para ti. Eu Escreve acho, aqui pra gente. eu acho que eu posso ter entendido. Quando a gente... Para transferir. Terceiro dia ou quinto dia congelado. eu acho que quando a gente opta, claro, conversando sempre com a paciente, uma transferência em D3, a gente está falando de embriões que são muito debilitados. Para a gente optar por transferir em D3, é sempre em último dos casos. É aquela paciente que vai meter um único embrião, que quer uma chance de gestação. São aqueles embriões que talvez não tenham uma qualidade muito boa, formam um número muito baixo. Então, esses embriões, para transferência em D3, na minha cabeça, tem que ser sempre a fresco. Não é um embrião que tem que ser congelado. Embrião de D3 é exceção. É quando é exceção. E quanto menos trauma esse embrião tiver, melhor. Agora, se ela perguntar para mim, você prefere transferir D3 a fresco ou um blasto congelado? Eu vou sempre falar blastocisto. Não sei se foi isso exatamente que ela perguntou. Um blastocisto congelado. Certamente um blastocisto congelado. Qualquer blasto. Ainda mais foi euploide. Daí é sonho de consumo nosso. Deus o livre. Deus o livre. Isso aí é tudo que a gente quer, né, famílias? Não, agora ela falou que é isso mesmo, que essa era a dúvida dela. Eu gosto muito quando o doutor Geraldo fala, a gente tem várias pacientes na menopausa precoce aqui, tá? Não várias, a gente tem mais idade avançada, mas eu tenho umas 5 ou 7, agora não me lembro, com menopausa precoce. Eu gosto daquele vídeo, já até repostei o teu vídeo, sobre ovodoação versus menopausa precoce. Dá uma explicada aí para a gente, porque depois do caso da Cláudia Raia, minhas amigas e meus amigos, deu um tilt na cabeça de muita gente aí. Eu acho que ela fez. Aí eu vou para outro, falei, um desserviço, tá? Uma cara de pau. O que acontece assim, a menopausa prematura, a menopausa precoce, é quando acontece antes dos 40 anos. É raro, mas acontece. Agora, você vai falar assim, entrou na menopausa, a menopausa é a última menstruação, ou seja, a pessoa vai ficar sem menstruar a partir daí. É a falência ovariana, não existem mais óvulos no ovário. O ovário ovulou todos os óvulos que ele tinha, todos os óvulos se acabaram. E a paciente, depois da menopausa, não consegue engravidar com o óvulo dela. Não tem jeito. Não é que a gente não quer, não tem mais óvulo. E aí ela tem que ir para a ovodoação. Então, a ovodoação tem indicação quando a paciente já está na menopausa, quando a paciente não tem mais óvulos nem em quantidade, nem em qualidade suficiente para que a gente consiga o blastocisto euploide para transferir. Quando a paciente já está na menopausa, é fácil ela aceitar a ovodoação. O duro é a paciente que está na perimenopausa e que ainda quer tentar com o óvulo dela. E você fala, olha, não vai dar certo, a chance é muito baixa, você vai gastar dinheiro. E ela faz às vezes até duas coletas para juntar 5 óvulos lá e fazer a fertilização e tem tudo aneuploide. Então, depois disso, ela vai falar, puxa, realmente, agora eu tenho que me convencer que não tem outra opção que não seja a ovodoação. Então, é comum a paciente que não está na menopausa querer tentar com o óvulo dela. A gente entende isso. Mas ela precisa saber que é um custo financeiro muito alto e um custo emocional muito alto. Porque fazer do STIM, juntar 5, 6 óvulos, 3 óvulos na primeira, 3 óvulos na segunda, fazer o PGS e vir tudo alterado, é um soco na cara, né? Então, quando a gente fala em ovodoação, a gente não fala, porque a gente quer fazer ovodoação em todo mundo. Não, a gente quer o bebê em casa, a gente quer o melhor para o casal. Ninguém veio aqui fazer tratamento de inseminação, de fertilização, seja lá qual for o tratamento. Veio buscar o resultado, que é o bebê em casa. Então, a obrigação da gente é oferecer o que vai dar mais taxa de gravidez, mais sucesso, mais chance da paciente realizar o sonho dela. Agora, isso é importante saber. A tentativa, sempre que possível, é com o óvulo da paciente. Mas a gente orienta quando fala, olha, teu caso é um caso ruim, é melhor fazer ovodoação. A
gente é obrigado a orientar o que é melhor para o paciente. Verdade. Isso aí. Eu estou lendo uma pergunta aqui que a Glaucimar perguntou agora, bem no final do nosso webinar, mas eu vou deixar um recado aqui para todo mundo que está escutando, das famílias. Todos os termos que vocês tiverem dificuldade de entender, porque eu sei que muita gente é nova, está todo mundo se familiarizando, a maioria, pelo menos, a Glaucimar é uma delas. Então, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp privado que eu vou colocar tudo isso que a gente falou aqui, do Astin. Aqui tá, ela perguntou aqui, boa noite, eu ainda não entendi o que é um euploide, tá? Então, tudo isso vocês não vão ficar achando nada, a gente vai, eu mesmo vou fazer tudo direitinho e vou mandar para vocês do que foi conversado aqui. Mas agora a gente ainda tem tempo, né? Então, por favor, expliquem para a Glaucimar, que está escutando a gente falar bastante em euploide ou aneuploide, o que é esse embrião euploide que ela ainda não entendeu e que está tudo certo, viu, amada? Está tudo certo. É para isso que a gente está aqui, para tirar as dúvidas de vocês, continuar fora do webinar, ele fica gravado, se vocês quiserem ver depois, vocês vão, né, assistir 10, 15 vezes cada um, se vocês quiserem, tá bom? E não tem que ter vergonha de perguntar, não, porque eu também não sabia na época, tá bom? Bom, o embriãozinho euploide, ele é um termo usado para falar que aquele embriãozinho ele é cromossomicamente normal. Então, toda mulher, ela é 46, ou seja, a gente tem 46 cromossomos, e XX, que são os nossos cromossomos sexuais. E todo homem é 46 XY, que são os cromossomos sexuais dele. Para ficar mais fácil, como eu explico para as minhas pacientes no consultório, né? A gente, então, né, a gente é um material genético formado por cromossomos, e é como se a gente fosse uma estante de livros. Então, a gente tem que ter 46 livros e cada livrinho tem o seu lugar direitinho. Se eu tirar um livro, pôr um livro a mais ou trocar aqueles livros de lugar, eu vou estar alterando o meu cariótipo, o meu número de cromossomos, a forma como os meus cromossomos deveriam estar. Então, o euploide é quando aquela estante de livros está bonitinha. O aneuploide é quando tem alguma coisa errada naquela estante de livros. Eu acho que é um jeito fácil da gente conseguir visualizar. Isso aí. A gente vai facilitando, porque são muitos termos, né, pessoal? A gente até se familiarizar com eles. Então, assim, vocês não se preocupem, porque eu recebi também uma coisa aqui, uma mensagem, dizendo, eu quero saber um pouco mais sobre testes genéticos que o doutor Geraldo falou. Claro, é o PGTA, é o CGT, enfim, são vários, né? Tem um que a gente fala sobre compatibilidade genética, né, entre a doadora e o marido, e tal. Tem muitos termos. Vocês não se preocupem, porque a gente vai ter um webinar, tá, específico com Genomics, tá? A gente tem 3 webinários com Genomics para vocês tirarem as dúvidas e entenderem toda essa parte de genética reprodutiva, tá? Então, vai ser bem esclarecedor. Vocês não precisam ficar assim, com esse receio. Não, mas eu não sei o que é o CGT, eu não sei o que é. Vocês vão aprender tudo sobre a parte de genética reprodutiva, porque a gente tem aí 3 webinários com 5 especialistas do Genomics Brasil. Então, eles vão conseguir tirar várias dúvidas de vocês quanto a essa parte de genética, tá bom? Para vocês ficarem todos aí ficarem bem tranquilos, tá bom? Porque é bem difícil essa parte, né? Vamos convir aqui que, para quem já estuda, né? A gente até consegue entender bastante, mas para quem realmente está começando, é bem complicado. Então, a gente vai ter específicos webinários para tirar as dúvidas de vocês. Até sobre o cariótipo, tem muita gente que não sabe, a gente falou bastante sobre ele, que agora ele se tornou obrigatório, né, para doadores de sêmen e de óvulos, a Anvisa agora, recentemente, e tal. Então, fiquem bem tranquilinhos, tá? Porque nós temos 22 webinários, vocês vão aprender tudo que vocês precisam dentro dessa temática de doação de gametas, seja óvulo ou sêmen, e
embriões, né? Que é o tal do zigoto, né? E mais a genética reprodutiva, tá bom? Se vocês estão aqui é porque vocês são candidatos a receber, enfim, a receber um óvulo, um sêmen ou um embrião, ou vocês são doadoras e querem se aprofundar nesse assunto para serem pais e mães, né? E o amor está aí, além do DNA, para a gente conhecer, né? Todas as formas de gerar amor. Então, fiquem bem tranquilinhas que no decorrer dos nossos 3 meses juntos, vocês vão tirando as dúvidas, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, né? Se vocês continuarem com alguma dúvida e queiram perguntar, tanto para o doutor Geraldo, quanto para a doutora Priscila ou para a doutora Cibele, vocês podem entrar em contato comigo ali no nosso grupo, e aí eu encaminho para eles, tá? Vocês não vão ficar nunca sem respostas. A gente está aqui junto com vocês para encurtar caminhos, para dar voz a todos esses sentimentos, turbilhões de emoções aí, para que essa caminhada seja da maneira mais leve, se é que é possível, né? Mas a gente está aqui para ajudar vocês, né? Vocês sabem disso, vocês sabem que vocês podem contar comigo, eu atendo o telefone, encaminho, fazemos qualquer negócio para trazer esse bebê para casa esse ano ainda, não é verdade? E eu queria, sim, agradecer, né, muito, muito a Clínica IPRH de São Paulo, o doutor Geraldo e as meninas, pelo tempo deles, pelos esclarecimentos, pela generosidade. Dizer que vocês, assim, são os seres humanos, além de serem médicos maravilhosos, vocês são seres humanos muito, muito especiais, porque só a gente sabe o quanto a gente precisa de médicos que segurem a nossa mão e sonham junto conosco, né? E então, assim, é de fundo do coração que eu agradeço a Deus por estar aqui, né, com esse propósito, mas também de ter na nossa plataforma, nosso Tentante Projeto de Vida, né, uma clínica que nem vocês, que tem um acolhimento, uma empatia gigante, assim, e que é isso que a gente também precisa, né? Para a gente ter essa melhor experiência do paciente e trazer esse bebê para casa, são pessoas que nem vocês que a gente também tem que achar na nossa caminhada, né? Então, sem palavras para agradecer de verdade a nossa parceria, a nossa grande família que é nós Tentantes, e hoje a gente está aí com uma outra família, que é a família Gerando Amor, né? Queria de verdade agradecer vocês e queria que vocês dessem uma mensagem final aí para quem está nos escutando ou quem vai vir a escutar. A partir do dia 21 a gente vai liberar esse webinar para quem não pôde assistir. Então vai, Cibele, Pri e eu no final, vamos. Bom, a gente está lá no dia a dia, sabe quais são as frustrações, quais são os caminhos. Às vezes é um pouco mais claro para a gente, porque a gente está no meio disso e acaba sendo algo mais claro. Mas é um caminho difícil, tem espinhos no meio do caminho, tem loopings, mas não desistam, contem com o médico de vocês. Eu acho que metade do tratamento de reprodução assistida é o médico que vocês escolhem para acompanhar vocês. Eu fico até emocionada de falar nisso, né? Mas, enfim, não é fácil, não é um caminho fácil, mas não desistam. Não deixem ninguém falar para vocês que vocês não podem maternar ou paternar do jeito que vocês sonharam. E quando Não aceitem. Não aceitem. E quando a gente fala de como maternar e como paternar, uma dica que eu deixo para vocês é pensar: pô, será que a gestação faz parte do meu maternar? Será que eu utilizar óvulos próprios faz parte do meu maternar? Pô, será que como que vai ser a vida da doadora que vai carregar o meu embrião no caso de casais homoafetivos masculinos? Sabe? Tudo isso eu acho que tem que ser muito bem pensado, muito bem discutido.
não é uma área que dá para ter dúvidas nos caminhos a se seguir. Então, leiam bastante, não só coisas de Google, mas artigos, busquem informações, ouçam opiniões, porque o caminho já é difícil, mas a informação é a defesa de vocês. Quanto mais vocês sabem, mais leve é esse caminho. Uma sugestão. Informação é tudo na nossa jornada. E a conversa... Porque fica mais a fácil. aceitação vem dos esclarecimentos e do entendimento, né, doutora? Sim, sim, sim. Enfim, mas não desistam. Tem muito médicos bons, humanos, para acompanhá-los nessa jornada e vocês não estão sozinhos. Pri? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Karina, falar que é muito bonito, né? Tudo isso que você está fazendo em ajudar as pessoas, em trazer informações, em trazer profissionais para contribuir de alguma forma, né? Então, obrigada por esse convite e parabéns enfim, pela iniciativa. A gente precisa, na verdade, de pessoas assim, que é isso, né? A gente não engravidar é uma quebra de expectativa, de repente a gente não usar nossos óvulos é uma quebra de expectativa, enfim, né? E pessoas nem sempre facilitando ali o nosso processo com essas leis malucas que cada hora vem, enfim, né? E acho que o meu recado maior é para cada um de vocês não desistir do sonho. Às vezes não é aquele caminho que a gente planejou para a gente, mas existem vários caminhos para conseguir alcançar a maternidade, a paternidade, e sempre contem com a gente, se vocês precisarem, né, com relação a dúvidas, isso que você falou, manda para a Karina manda para a gente, no que a gente puder, podem contar conosco, e boa sorte de coração na jornada de cada um de vocês. Espero muito, exatamente, eu não espero que metade, eu espero que 100% do grupo esteja gravidinho. Mara, amém. As redes sociais, tanto do doutor Geraldo, quanto da doutora Cibele, quanto da doutora Priscila, do IPR, da clínica, são bem ativas, né? Então, eu sempre digo, eu adoro ver os vídeos de vocês, né? Às vezes a gente divide ali, multiplica, às vezes eu mando, né, para os grupos, porque é uma forma de vocês estarem aí trazendo informação relevante, informação de verdade, né? E informação, como a gente falou, né, doutora Sibeli, aceitação, acalma o coração, porque a pior coisa é a gente ter um novo e não saber nem ficar cheio de dúvida, né? Aí não ajuda em nada, só atrapalha. Então, vamos atrás de quem realmente quer ajudar. Formem as redes de apoios de vocês. Hoje em dia, vocês têm essa condição de escolher quem escutar. Agora, o doutor Geraldo está com a palavra final. Bom, eu vou terminar falando o seguinte. Busquem ajuda, pessoal. Ajuda especializada. Não esperem. Assim, paciente solteira, faça antimileriano, vai no médico, pede para fazer, saber se você precisa congelar óvulo precoce ou não. Nós temos pego muitas pacientes jovens de 29, 30, 31, com baixíssima reserva ovariana. Então, que essa paciente às vezes tem que fazer 2, 3 coletas de óvulos para conseguir deixar 10 óvulos congelados. Busquem ajuda, isso é o mais importante. E não esperem para buscar ajuda. Hoje eu atendi uma paciente que ela tem 40, agora está com 39 anos, ela está tentando engravidar há 6 anos. 6 anos. Agora ela está com 39 anos, baixa reserva ovariana, e agora que ela veio me procurar. Eu falei, mas por que você não veio há 3 anos atrás? É assim, ó, se você não engravidou no primeiro ano de vida, de tentativa, só 5% vai engravidar no segundo ano e menos de 1% depois do terceiro ano. Não adianta ficar esperando o milagre. Então, precisa buscar ajuda. Não quer dizer que você vai ter que fazer fertilização in vitro. Mas se essa paciente que veio agora com 39 anos, com baixa reserva, tivesse vindo há 3 anos atrás, a coisa era totalmente diferente, o prognóstico era muito diferente. Nem PGS ela ia fazer com 35, 36 anos.
ela tinha uma boa reserva naquela época. Então, não esperem para procurar ajuda. A minha mensagem é: procure ajuda especializada. Vá no médico da sua cidade, se na sua cidade não tiver, vai na cidade vizinha, procure ajuda. Não espere para congelar óvulo, não espere 2, 3, 4, 5 anos tentando engravidar espontaneamente sem sucesso, porque não vai acontecer. Então, vocês precisam ter um diagnóstico e, baseado nesse diagnóstico, nós vamos oferecer o tratamento para que você consiga ter o bebê em casa. Volta aquilo que a gente falou lá no primeiro webinar. A infertilidade não é uma sentença. A gente tem possibilidades que a gente pode vencê-la. Eu, com 44 anos, fui mãe, sou mãe do Henrico, fui com 44 anos, e passei por um monte de coisa e consegui. Então, vamos aqui, ó, foco, fé, resiliência, não desistam, como a gente falou aqui, porque se a gente desistir, a gente não vai conseguir, claro, né? Às vezes a gente tem que dar um tempo, a gente tem que saber o nosso limite, né? Isso tudo a gente tem que avaliar, mas não desistam. Contem conosco, porque vocês realmente não estão sozinhos. Não estão sozinhos, né? Numa caminhada tão difícil aí. Existem pessoas que estão aí querendo ajudar vocês, né? E o doutor Geraldo falou uma coisa muito importante. Depois de um ano, gente, a gente precisa... Tem muitos casais aqui que ainda não entraram em comunicação com as clínicas, tá? Estão se familiarizando para depois entrar. Então, mesmo que você... não precisa esperar o Gerando Amor acabar dia 30 de março. Vocês já estão adquirindo esse conhecimento todo, e aí vocês podem, junto, né, em paralelo, já começar a fazer esse movimento, né? Porque não tem por que esperar. O ano já começou, não começa em março, entende? Então, daqui a pouco, vão fazendo as duas coisas, vão avaliando as possibilidades e se familiarizando com o tratamento, mas procurem um especialista, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante que o doutor falou. Bom, 21h30 em ponto, e eu queria, então, dar um tchau para vocês todos e um agradecimento especial a nossos queridos especialistas da Clínica IPRH de São Paulo. E eu ainda vou pessoalmente conhecer vocês, viu? Quando você vier, você avisa que nós vamos almoçar, hein? Não, eu vou, estou planejando a minha ida para São Paulo. Você vai vir no consultório, conhecer o consultório e depois nós vamos almoçar. Tá, combinado, na agenda. E eu estou planejando Aracaju também, para eu e o Pedro e o Henrico irmos. Porque a minha mãe mora em Recife, então eu já estou querendo pegar até a babazinha, assim, para a gente poder ir para Aracaju, no Congresso Brasileiro, se Deus quiser. Deve estar todo mundo lá. Mas antes disso, antes de final de agosto, antes de começo de setembro, eu estou planejando uma ida para conhecer vocês pessoalmente, se Deus quiser. Tá bom? Querida, muito obrigado pelo convite. Beijo grande para todos. Parabéns pelo Gerando Amor e pelos nossos tentantes. Muito obrigado. Eu que agradeço a nossa parceria. Um beijo, gente. Até terça que vem. Tchau, tchau.